Vamos mergulhar hoje numa das histórias mais fundamentais já contadas, o comecinho da libertação no livro de Êxodo. Como é que um povo escravizado começa a trilhar o caminho para a liberdade? É o que a gente vai explorar agora, passando pelos 3 primeiros capítulos para entender a origem dessa jornada, que é marcada por opressão, por um herói que ninguém esperava e por uma revelação divina que surge do fogo. E só para deixar claro, toda a análise que a gente vai fazer aqui é baseada no material de estudo do Instituto Genebra de Estudos Reformados, tá bem? A nossa ideia é apresentar a interpretação deles de uma forma bem clara e direta. Então, o nosso caminho hoje é bem simples. Primeiro, a gente vai entender a pressão que o povo de Israel estava sofrendo lá no Egito. Depois, vamos acompanhar o surgimento de um salvador bem provável, que é Moisés. Na sequência, a gente vai presenciar o chamado divino que vem do meio do fogo. E no final, vamos amarrar todas as pontas para entender o significado mais profundo por trás de tudo isso. Tudo começa, então, no Egito. O primeiro capítulo de Êxodo já joga a gente no meio de um cenário de tensão total, onde a bênção do crescimento de um povo se torna, ironicamente, o motivo para uma opressão terrível. Pensa só, a história começa com uma família de 70 pessoas chegando ao Egito. Mas o tempo passa e eles se multiplicam de um jeito que se torna uma nação enorme. E esse crescimento todo não é um acaso, não. É o cumprimento de uma promessa divina muito antiga, feita lá para Abraão. E é aqui que o conflito central se estabelece. De um lado, a promessa divina de crescimento. Do outro, o medo humano. Surge um novo faraó, um que não conhecia a história de José. E ele olha para aquele povo todo crescendo e vê uma ameaça, não uma bênção. O plano dele? Controle e opressão. A opressão do faraó vai escalando, ficando cada vez mais cruel. Primeiro, ele impõe trabalhos forçados, mas não adianta, o povo continua crescendo. Frustrado, ele passa para um plano secreto e terrível. Ordena que as parteiras matem todos os bebês meninos. Quando elas desobedecem, ele torna a ordem pública. Todo menino hebreu deve ser jogado no rio Nilo. A bênção virou uma sentença de morte. Mas olha que incrível, no meio desse horror todo, surge um ato de resistência poderoso. As parteiras Sifrá e Puá se veem diante de uma escolha impossível: obedecer ao faraó ou obedecer a Deus. Elas escolhem Deus. Esse ato de desobediência civil, que vem da fé, muda o rumo das coisas. O temor a Deus foi maior que o medo do homem mais poderoso do mundo. Então, o ponto central do primeiro capítulo, de acordo com essa análise, é que, por mais poderoso que o faraó fosse, existia um plano maior em ação. A soberania divina, ou seja, esse controle supremo sobre tudo, age nos bastidores, frustrando os planos humanos para preservar seu povo. A opressão não teria a palavra final. Aí a gente chega no capítulo 2, e bem no meio desse decreto de morte, nasce o futuro libertador, Moisés. A sobrevivência dele, por si só, já é o primeiro grande milagre dessa história. A trajetória do Moisés é cheia de ironias divinas, né? Pensa bem. Nascido sob uma sentença de morte, ele é salvo justamente pelo rio que deveria ser sua tumba. Ele é encontrado e adotado pela filha do próprio faraó e acaba sendo criado como um príncipe dentro do palácio do opressor. Mas a identidade dele fala mais alto e ele termina fugindo para o deserto como um assassino. E essa mudança é drástica. O príncipe do Egito, educado com toda a sabedoria da corte, agora é um fugitivo, um simples pastor de ovelhas no meio do deserto. Ele troca todo o luxo do palácio pela solidão do pasto. E esse período de 40 anos vai ser fundamental na formação dele. Isso leva a gente a uma pergunta bem interessante. Como é que um fugitivo no deserto está sendo preparado para ser o libertador de uma nação inteira? Parece um retrocesso gigantesco, né? Não parece um treinamento para uma missão tão grande. Bem, a interpretação teológica da fonte mostra que nada disso foi um acidente. O palácio deu a Moisés conhecimento. O deserto ensinou humildade, quebrou o orgulho e a autoconfiança dele. Foi exatamente nessa fraqueza, nessa obscuridade, que ele foi moldado para depender de uma força muito maior que a sua própria. E essa preparação toda nos leva direto ao capítulo 3. 40 anos depois, Moisés, agora com 80 anos, tem um encontro que muda a vida dele e o curso da história de seu povo para sempre. A cena é daquelas que ficam na memória. Moisés está lá cuidando das ovelhas quando vê algo que não faz o menor sentido. Um arbusto pegando fogo, mas o fogo não o destrói. É um paradoxo, um sinal de que algo sobrenatural está acontecendo. E ele se aproxima para ver o que é aquilo. É do meio daquelas chamas que não consomem que uma voz o chama pelo nome.
2 vezes. Moisés, Moisés. Esse é o ponto de virada. Aquela divindade que parecia tão distante agora entra em cena de forma direta, chamando um pastor fugitivo para uma conversa que vai mudar o mundo. E a missão que é revelada ali é assustadora. A voz diz basicamente: eu vi a aflição do meu povo e desci para libertá-lo. Agora, vá, sou eu que estou te enviando ao faraó. Mas Moisés, o ex-príncipe que virou pastor, hesita. Ele se sente totalmente incapaz. A pergunta dele é: quem sou eu para fazer uma coisa dessa? Em resposta a essa dúvida, a essa insegurança de Moisés, a voz revela seu nome. Eu sou o que sou. Segundo a análise da fonte, esse nome é a chave de tudo. Ele aponta para um ser que simplesmente é, que existe por si só, que é soberano e, acima de tudo, fiel às suas promessas. Essa é a autoridade por trás da missão de Moisés. Certo, então vamos juntar as peças. O que esses 3 primeiros capítulos nos ensinam, segundo a interpretação do material-fonte? Qual é a linha teológica que conecta a opressão no Egito, a ascensão de Moisés e esse chamado divino? Resumindo, a história nos mostra um Deus soberano, cujos planos não são impedidos por tiranos. Um Deus fiel que cumpre promessas feitas séculos antes. Um Deus que preserva seu povo contra todas as chances e que usa pessoas improváveis, imperfeitas como Moisés para realizar seus grandes propósitos. E, acima de tudo, é a história de um Deus que se revela como santo, poderoso e presente. E para a teologia reformada, essa história não é só sobre uma libertação política. Ela funciona como um grande modelo, sabe? Uma prévia de uma libertação ainda maior. A redenção da escravidão espiritual do pecado, que, dentro dessa visão, é o que acontece através de Cristo. Se tem uma mensagem que fica ecoando nesses capítulos, é esta. Mesmo na escuridão da opressão, quando a ajuda parece impossível, a presença divina não se ausenta. Pelo contrário, ela está ali, trabalhando ativamente, preparando o caminho para a libertação. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se a narrativa do Êxodo sugere que os propósitos divinos não são frustrados pela crueldade humana, mas de alguma forma se realizam através dela, o que isso nos diz sobre como encontrar esperança em meio às dificuldades e injustiças do nosso tempo?